Seja bem-vindo a mais um episódio do Somente Cast. Ivanzinho, antes de começar, eu queria que você puxasse a arma secreta. Sabe qual é a arma secreta? Os nossos produtos novos aqui que você escondeu. Queria que você começasse mostrando aí. Vai ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Pega aí, eu não sei por que ele escondeu. Eu também não sei. Eu acho um negócio que a gente Olha prepara aqui, ó. todo carinho. Olha os produtos novos, ó. Mostra aí. Long neck, pra você que toma uma cervejinha. Uma case de vinho. Parece que a gente tá vendendo, a gente não tá nem E vendendo um boné, isso. a gente não tá vendendo. Isso aqui era um presente pro nosso convidado, que você acabou de atrapalhar toda a introdução do podcast. Você tem que estar aí. preparado. Você tá querendo trocar de lugar, velho. Melhor eu sentar aí, Você bicho. tá preparado. Ó, vamos voltando aqui para os presentes, nossa forma de carinho e agradecimento para os É convidados. isso aí. Presente pro convidado. Boa. Já tá Posso começar? Pode. Por favor. Já foi Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Somente Cast. Hoje com Mikael Ponte, Ivan Andrade JR e Somente Gui. E hoje tem um convidado, bicho, especialíssimo. Pô, o cara jogou bola, meu irmão. Boa. Legal. O Dani Moraes, ex-jogador de futebol, atualmente comentarista esportivo nos canais da Globo, o Sport TV e o Premier. Tem 37 anos, é gaúcho, mas mora há mais de 10 anos ao redor do mundo, meu amigo. Caramba. Casou com a colega de escola. Pai de 2 meninos, o Matheus e o Henrique. E, claro, empresário. Só uma correção. 3 E não meninos. acabou não, viu? Ó, três, calma, vamos Não acabou, atualizar. não. São 3 meninos. Ixi, Ele ia falar são no final, 3, é mas porque não. tava ali no Instagram que o Marcelo me passou a ver. Já errei aqui, ó. Não, tudo bem, 3 meninos, vai. E não acabou, não. Ele ainda faz palestras para jovens que sonham em jogar futebol Que legal. e sobre transição de carreira. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, Dani Moraes. E aí, conta essa tua história aí, meu irmão. Como é que foi esse começo aí? Começou a jogar no Internacional e depois... Eu já queria agradecer, né, cara? Porque, de verdade, assim, o Marcelo fez essa conexão. A gente não costuma mencionar muito o Marcelo, mas dessa vez eu acho que vale a pena. Nosso diretor. Porque o Marcelo fez uma surpresa quando apresentou o teu histórico, o teu currículo, a tua história, Dani. Eu falei, cara, que legal a gente começar a trazer assim, mais pessoas que passaram pelo mundo, tiverem outras experiências, que estão empreendendo. Meu pai passou pelo basquete, só aproveitando que eu lembrei da história, teve uma carreira no basquete, agora vê a tua história como futebol e depois futebol empreender. Então vai ter muita pergunta boa para a gente fazer e, cara, te agradecer de coração por estar aqui com a gente. Então, por favor, conta um pouquinho da tua história, o nome dos filhos também, dos 3, fiquei curioso para a gente fazer um bate-papo legal. Boa noite, obrigado pelo convite. Da mesma forma, feliz, eu gosto de estar sempre aprendendo, conversando sobre diversos assuntos. E porque eu acho que todas as histórias elas estão interligadas de uma forma ou outra, pode ser cada um no seu segmento, mas as histórias elas se confundem. Verdade. E eu fui experimentando isso durante a vida, conhecendo gente, rodei aí, como vocês falaram, né, o Brasil e o mundo, né, já morei fora em alguns países e tudo começou, né, com o futebol. Eu não tenho como contar minha história, não falar do meu avô. Meu avô, ele foi goleiro primeiro, né? Começou a jogar muito cedo, jogava no time do Renner, da fábrica Renner. Tinha as pessoas que trabalhavam na fábrica e fizeram um time. Ele era o goleiro do time e foi o primeiro campeão gaúcho em 1954, sem ser Grêmio e Inter. Foi o time do Renner. E daí ele saiu pro Palmeiras, ficou 10 anos no Palmeiras, criou... Bom, senão vou ficar falando só dele aqui. E isso me inspirou... Valdir Joaquim de Moraes, morreu faz um ano e pouco, né? E isso me inspirou desde cedo a querer ser um atleta profissional. Como com a maioria dos meninos, aí, meu primeiro presente no Brasil foi uma bola de futebol, brincava isso muito pela inspiração dele. Comecei a estar junto dele, ir a todos os locais que ele estava, enquanto, né, a criançada estava brincando de outras coisas, eu estava no treino do Palmeiras, eu estava chutando bola no Zete, no Dida, no Corinthians, no São Paulo. Então, essa foi a minha formação e desde cedo brincando muito com bola, jogando, já tinha uma aptidão. Comecei em algumas escolinhas de futebol, fui crescendo, cheguei no meu primeiro clube profissional, o Internacional de Porto Alegre. Acho que vale mencionar que sempre tive uma família que me deu tudo, porque a história do atleta de futebol geralmente
é uma história de quem vem de baixo, de quem não tem nada, que não tem estudo. Não, bem pelo contrário. Meu pai e minha mãe sempre me deram tudo, me cobraram muitos estudos. E eu falo que eu acabei me tornando, né? Eu não consegui mais sair daquilo ali, porque com 12, 13, 14, 15 anos eu fui campeão mundial sub-15. Né? A gente jogou um torneio com todos os times do mundo, sub-15, e pelo Internacional a gente foi campeão. Com 16 anos eu assinei meu primeiro contrato profissional, que é a idade mínima para assinar um contrato de atleta profissional. A partir daí nunca mais saí, comecei a viver essa história que me trouxe até aqui hoje. Né? Mencionou as cidades, eu saí de Porto Alegre, morei no Rio de Janeiro, morei 3 anos em Salvador, morei em Chapecó, Arábia Saudita, Coreia do Sul e Recife, né? 2 vezes, a primeira, e hoje permaneci, já estou aqui há 7, 8 anos. Já. Rapaz, o cara fez uma ponte aérea de Chapecó para a Arábia Saudita. Na realidade foi o inverso. Na realidade foi o inverso. Eu saí do Bahia, fui para a Arábia Saudita e voltei para Chapecó. Aí voltou para Chapecó e depois foi para a Coreia do Sul. Recife, 2 anos em Recife, Coreia do Sul e de volta para Recife. Tem uma pergunta, eu sei que vocês têm, e tem mesmo várias perguntas, mas tem uma coisa que o Dani comentou, que eu tive uma pequenininha experiência com basquete, mas meu pai também teve uma boa experiência, chegou na seleção, tudo mais, mas tem uma coisa que eu estou mencionando isso porque eu cresci com a necessidade de fazer sacrifícios. E o fazer sacrifício, ele tem a gente pode falar sobre sacrifícios quando você escolhe empreender e sacrifícios quando você decide ir para o esporte. Uma vez, Dani, eu ouvi uma frase muito legal, assim, que será que foi o esporte que ensinou a administração ou foi a administração que ensinou o esporte? E aí vocês verem vários empreendedores trazendo o sentimento de equipe, time, união, foco, resultado, trabalho em equipe, enfim, para poder levar isso para os seus negócios e empreender. Então, a primeira pergunta, não quero me antecipar as outras, mas que sacrifício teve que fazer nessa jornada para ter que escolher jogar futebol? E lá na frente, daqui a pouquinho a gente fala sobre o sacrifício na vida empreendedora também. Tu mencionou bem, o esporte é isso, é sacrifício. Quando todos os meus amigos com 12, 13 anos estavam na praia, eu estava em Alegrete, que é uma cidade do interior, acho que faz uns 60 graus no calor lá, dormindo em quartel, porque a gente jogava os torneios lá, comendo comidas que não eram as melhores, mesmo eu tendo condições disso. Né? Para mim era muito difícil, era um abismo muito grande. Treinamento dia e noite. Eu com 14 anos, com 15 anos eu fui estudar à noite, porque eu tinha treino de manhã e à tarde, minha mãe e meu pai não permitiam que eu largasse os estudos, falaram primeiro o estudo, depois o futebol, né? É nessa ordem. Me apoiaram sempre, muito, e aqui eu acho que é uma coisa que, quando eu faço os paralelos, né, eu sempre tive muito apoio, né, do meu pai e da minha mãe, mas nunca decidiram nada por mim. E hoje eu tenho 3 filhos e é assim que eu faço com eles. Eu tô lembrando aqui porque eu estava falando disso agora com meu filho. Ele tem uma viagem para ir, a gente criou um plano para ele conseguir ir, que ele é parte fundamental para que o plano dê certo. Então foi assim que eu aprendi. E então falo, nunca tomaram nenhuma decisão por mim, mas sempre me apoiaram, me levaram onde precisava, encurtaram o caminho, mas sempre deixaram com que eu decidisse. Isso eu trago até hoje e é muito importante para mim. Mas os sacrifícios começam nas escolhas, né, de abdicar de algumas coisas, tanto de deixar de fazer coisas, quanto o dormir cedo. É fácil falar, né, mas para um jovem, né, na flor de idade, para dormir cedo, para cuidar da alimentação, para descansar. Eu sei que cada um tem os seus sacrifícios, né, mas para mim eram esses. Como eu tinha condições, eu saía de manhã e de tarde, ia à noite para a escola de ônibus, pegava outro ônibus para voltar. Né? O meu filho hoje nunca pegou um ônibus, não sabe nem o que é um ônibus, eu acho. E então são esses sacrifícios, mas os valores, já vou para os valores de disciplina, horário. Se eu chegasse atrasado, eu pagava. Eu cheguei um minuto de atraso no Inter era R$500. Tu acha que eu paguei alguma vez? Nunca. Não. 500, olha aí vocês aí. Vamos começar a implantar essa. Agora, para mim, 9 horas é 9 horas. A gente marcou 9, eu chego 9. Então, assim, eu levo isso não é o futebol. Isso foi um aprendizado que desde cedo eu tive e eu trago comigo até hoje e não sou muito tolerante também a isso. Já tive diversas experiências dentro do futebol, dentro do Santa Cruz, que a gente está aqui em Recife falando, que
não compartilhei dessa ideia, briguei muito a minha vida toda como atleta para as coisas serem certas. Sou o chato da parada, mas porque eu aprendi, né, de uma forma dura, não foi imposta, mas foi o aprendizado da vida. Eu acredito muito na disciplina, já pegando esse teu gancho. Cara, assim, uma das experiências que eu tive empreendendo foi com logística. Cara, logística é horário, irmão. É você ter uma rotina. A gente fala muito o seguinte, né? A gente falava muito, né? O Mikael, principalmente quando a gente trabalhava em operações difíceis, você ter uma execução militar da rotina. Porque você tem que ter agenda, cumprir agenda. Como é que você consegue planejar as coisas se as pessoas não cumprem os horários que combinam? Como é que você consegue prometer as coisas, as pessoas que te dão a palavra, elas não assumem os compromissos que elas tiveram? E o Dani falou uma coisa muito sobre senso de dono. Essa de os meus pais me apoiam, o líder me apoia, né? A gente pode até trazer isso um pouco para o empreendedorismo. Cara, tá bom, você tem líder que te apoia, mas no final das contas, quem tem que decidir, assumir a responsabilidade que decidiu foi você. Então, de novo, né? A gente sempre vai fazer esse paralelo porque para se vencer, né, no futebol, você tem que seguir princípios que também não são muito diferentes dos princípios quando você está nos negócios. Então, acho que é um pouco disso que a gente já está falando. Manda aí, Ivan. Eu tenho Opa! Tenho uma curiosidade aqui. Opa, né? por favor. Por favor, né? Você é sempre muito curioso. Né? Tô aqui para aprender. Aí, o que eu vejo assim, quando eu vejo um jogador, né? Porque não é só o talento do cara ali dentro do campo. Eu acho que é o que acontece nos bastidores. E a curiosidade que eu tenho, assim, quando foi que qual era o teu diferencial, assim? O que tu fazia, que tu via que tu se destacava dos outros meninos, da molecada? Claro que o talento ajuda, mas eu sei que também o que acontece fora, a gente vê muitos jogadores aí que se perdem na cabeça, né? Quer ver um ponto importante? É o seguinte, a gente escuta muito que o esforço vence o talento. Né? Porque às vezes tudo bem. É claro que o cara que é extremamente talentoso, se esforçar, ele tem algum diferencial. Mas quantas pessoas, seja no futebol, eu queria muito te ouvir, Dani. Acho que foi uma excelente pergunta, Mika. Tipo assim, cara, o que você fez para se diferenciar e o esforço vence o talento? Como é que tu enxerga isso? Primeiro dizer que eu estou me sentindo muito à vontade, porque tudo que eu estou falando aqui, tu mencionou a palestra aí, eu falo na minha palestra para os meninos. Porra, que legal. Porque o futebol, como na vida, não adianta eu ser somente bom. Porque a cada 3 mil meninos que sonham em ser jogador de futebol, que entram numa escolinha para brincar, um se profissionaliza. Caraca. E aí, se for falar dos números, então, financeiros, né, mais de 80% desse que se profissionaliza, ele ganha até 5 salários mínimos. Então, é um sonho. É um sonho, mas o que vai fazer para chegar lá? Então, assim, tu me perguntando o que me diferenciava. Primeiro, todo esse aprendizado que a gente falou antes. Sim, perfeito. Saber muito bem o que eu queria e encarar. Eu nunca fui o melhor. Eu tinha... A gente chama no futebol de categorias por ano de nascença, né? 85. Dos 85, eu não me destacava, eu era um bom jogador, estava sempre jogando, mas a gente tinha na época convocação para a seleção brasileira. No meu time, no Inter, tinha 6 convocados, só que na época só podiam ir 3 por time. Existia um critério. Eu nunca fui, eu ficava entre os 6 e não ia, porque ia os outros que eram, teoricamente, se destacavam mais do que eu. A maioria não chegou. Uhum. Eu venci. Então, eu acho que é a continuidade, é acreditar, entender e saber o que se quer fazer. Eu acho que, assim, eu sou um cara que quando eu traço um plano, quando eu entendo o que eu quero fazer, eu sou obstinado por ele, por aquilo, para conseguir. Obstinado no bom sentido, né? Acho que o caminho, a gente se adapta ao caminho, mas é saber muito bem o que fazer, se preparar ao máximo e assim, eu aprendi ao longo da vida e da carreira que, cara, tem coisas que eu consigo controlar, e tem coisas que eu não controlo. E dentro dessas coisas que eu controlo, eu tenho que ser 100%. Dentro das coisas que eu não controlo, meu irmão, eu tenho que contar, acho que falar é fácil, mas contar experiências. Eu fui na Coreia do Sul, cheguei na Coreia do Sul com 32 anos. Para jogar na Coreia com 32 anos, tu é considerado velho. E eles não contratam jogadores assim. E aí foi um processo bem diferente. O treinador veio aqui, ele me fez uma proposta, eu não quis ir. Depois, no ano que o Santa Cruz caiu, ele me fez a mesma proposta e eu aceitei ir. E aí eu cheguei lá e
eu me adaptei assim muito rápido. Né? Até tem umas paradas de adaptação aí que a gente pode falar depois ao ambiente. Mas voltando pro tema, eu com 32 anos, eu chego na Coreia e eu atinjo marcas pessoais que eu nunca tinha conseguido na minha vida. Caraca. Eu fui... Lá eles fazem toda a rodada, eles fazem o Best Eleven, né? Os 11 melhores jogadores divididos por posição. Das 30 e poucas rodadas, eu fui 15 para o Best Eleven. Eu cheguei a ser o MVP da rodada, que é o melhor jogador, né? O jogador mais valioso, sendo zagueiro, que é muito difícil, né? Eu tinha feito um gol. Então, assim, eu atingi coisas que eu nunca tinha atingido no Brasil. E o que te remete, assim? Por que lá, por que não aqui? Não, foi um momento, tranquilidade, experiência, foi tudo isso, assim, casou, né? Casou o estilo do futebol, a maneira como eu encarei, e eu não permaneci lá. Eu fiz talvez o melhor ano da minha vida em relação a números pessoais, e eu não continuei lá. Aí tu vai fazer a pergunta, por quê? Eu não sei. Aconteceu milhares de coisas. Mas aí quando eu volto, eu queria ficar lá, eu tinha o objetivo de ficar 2, 3 anos lá, eu queria... Mas eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu fiz tudo que que dependia de mim, eu fiz mais do que eu precisava, eu ajudei os outros pra caramba. Tem um menino que jogou agora a Copa do Mundo pela seleção da Coreia, que ele não jogava no nosso time, eu peguei ele pela orelha, botei ele pra jogar lá. Eles estão muito respeitosos em relação à idade. Isso aqui. E eu era velho, eu falei pra vocês, eu era velho. Só que é um respeito que aí a gente volta um pouco para a cultura, a gente volta um pouco para como eles foram criados. E é um respeito que transcende o que a gente acredita aqui. Aqui o moleque chega, brinca contigo. Um respeito que chegava assim, se eu chegasse para almoçar e eu fosse o último a chegar na fila, eles me passavam na frente, eles pegavam o prato para mim. Eu era o primeiro. É um respeito legal, mas assim, eu gosto de ser uma troca, eu não gosto de que seja só assim. E isso foi para dentro do campo. De ter medo de driblar, de ter medo de que as pessoas iam falar. Aí um dia eu reuni eles lá e falei, aqui é o seguinte, mano, se começar assim, não vai dar certo, porque vocês vão se ferrar, eu vou me ferrar aqui, não vou me sentir bem. Então é o seguinte, a partir de agora, faça o que vocês acham que tem que fazer, brinquem comigo, eu gosto de brincar, eu sou um cara que quer as coisas certas, mas eu sou um cara que atrai eu me aproximo pelas brincadeiras, eu me aproximo consigo entender o que o outro está pensando. Eu falei para ele, meu irmão, eu até brinquei com ele, falei assim, e olha como é que era a comunicação, né? Que a gente fala dos desafios aqui. Eu falo inglês, o treinador era coreano, eu tinha um intérprete que muitas vezes não estava lá, do clube, só para dentro do campo, e o preparador físico ele era da seleção coreana e ele falava inglês. Aí, dessa vez, o intérprete não estava, eu falava com o preparador físico e ele passava para os moleques e voltava, era tipo um telefone sem fio, assim. E aí eu falei para ele, dribla, faz tudo que tem que fazer. Aí eu até brinquei para ele, dribla, tenta driblar, se passar vai tomar porrada, mas vai de novo. E assim, e aí aquilo ali eu sinto que foi um divisor de águas. Por quê? Na Coreia existe uma lei que um jogador abaixo de 18 anos, 17 anos tem que estar jogando. Então fazia mal para o nosso time, esse excesso de respeito. Aí foi todo um processo assim que são essas experiências que a gente vai. Então, assim como eu falo, eu fiz bem para mim, foi muito bom para mim. Eu sei que ajudei os outros e acabei não permanecendo. Então, assim, cara, voltando à tua pergunta, eu faço o meu melhor. O que eu não consigo controlar. Eu acho que para mim isso daí foi uma grande lição, verdade. Isso, eu sempre pensei assim, mas quando a gente sente na pele isso, quando a gente passa, depois disso, em decisões difíceis que eu tive que tomar, especialmente na de parar de jogar futebol, isso foi um norteador para mim e uma coisa que me ajudou bastante. Fantástico, fantástico. Ainda bem que ele explicou essa parte, que eu tava imaginando aqui ele falando coreano, velho, pra galera. Isso. O treinador me levou para lá e ele me levou e me chegou logo para mim e falou assim, olha, eu quero que seja um dos meus capitães. Lá eles escolhem 3 capitães. Só que o estrangeiro, é difícil o estrangeiro que chegou a ser capitão, mas ele falou, eu te trouxe aqui para isso. Só que tu precisa aprender o nome de todos os atletas que tem aqui. Só que nome é missão, velho. É Lee Chong-help e Chi Chong-hun. São 2 nomes, eu falei. E aí ele falou, e tem que aprender os principais comandos, direita, esquerda, papá.
Cara, fui lá, acho que devo ter até hoje meu celular aqui, escrevi lá, aí falei, posso dar uns apelidos? Aí tinha um cabeção lá, o cabeça, papá, e os caras, foi uma forma até de me aproximar deles. Que legal, cara. Porque quebrou um gelo legal, mas foi mais um desafio desse aí que senão eu não teria, né, talvez eu não tivesse me adaptado tão bem, né, e não tivesse ter sido tão bem aceito. Né? E fora de campo, assim, você sair para morar na Coreia, na Arábia Saudita, como era assim, costume, cultura? É doido, cara. Como é que era isso, assim, você sair e mudar assim dentro da Coreia, e vai para a Arábia Saudita, volta para Chapecó? E qual foi, aproveitando, só complementando a pergunta, onde foi o lugar que teve mais desafio quando tu foi morar? E quais foram as estratégias que tu montou para conviver bem? Assim? Cara, se tu for ver assim, todos tiveram desafios grandes. Né? Claro que a Arábia Saudita, se eu te contar o contexto, cara, eu estava com um filho pequeno, Bernardo, né? Tu apertou os nomes, Bernardo, que tem 10 anos, fez 10 anos agora. Eu tenho o Matheus, que tem 9 anos. Eu tenho 10, 9 e 7, né? Se for pegar as idades. Hoje tem 6, 8 e 10, mas é um ano de diferença só, entendeu? E aí eu morava em Salvador, jogava no Bahia, tive que tomar uma decisão difícil. Eu pedi a rescisão direta do meu contrato, porque estava com o salário atrasado, não estava me pagando, eu não estava mais feliz no ambiente também. Foi uma das primeiras não, mas foi uma das decisões bem difíceis que eu tive que tomar. Não era comum como é hoje no futebol, assim. E aí eu rescindi meu contrato, tive que ir para a justiça, peguei o meu contrato na mão e fui para a Arábia Saudita com um filho pequeno. Cheguei na Arábia Saudita, cara, desafios absurdos, assim, absurdos. E eu fui com um contrato muito bom, mas a percepção deles, o que a gente tem aqui no Brasil, e a gente pode fazer o paralelo para algumas empresas do que te dá, o que não dá, o que não te dá. Cara, aqui a gente é muito mimado. Aqui tem aqui a tua roupinha aqui, o teu lanche aqui, tem lá não, cara, lá é do teu jeito, te vira, se tu não levar, e assim. E aí começaram os desafios, né? Eu cheguei, a gente foi direto para a Alemanha numa pré-temporada, e cada um por si, horário, o treinador alemão não é fácil. Chegava 1 minuto atrasado, o ônibus ele mandava sair, já várias vezes os árabes saíram atrás de bicicleta para ir treinar, porque eu não cheguei atrasado, chegava antes. Já acostumado com os 500 conto que ele pagava. Não, tem lugar que é 500 reais, tem lugar que não é 500, tem lugar que são outras medidas. Mas aí tu vai... eu acredito muito na criação da tua identidade, de como tu quer ser reconhecido pelas pessoas. Então, para mim é primordial. Se eu quero ser um capitão, se eu quero ser um líder, se eu não tiver horário, eu vou ser como? Se eu não for organizado, se eu não pensar nos outros. Então, para mim, são as premissas que eu tenho e que eu carrego comigo, que eu acho que não é mostrar. É muito fácil tu ser o capitão, tu ser o líder, mostrar dentro do campo, tu mostrar na empresa, mas e no dia a dia? E no dia a dia, nos pequenos desafios. Às vezes tu vê o cara ali no canto e saber quem é quem, e saber como é que é comportamental. Para mim é muito isso, né? Eu sou um cara pessoa. Eu sou um cara que gosta de pessoas. Né? Às vezes eu tenho dificuldade de tomar as decisões. Não é que eu tenho dificuldade de tomar as decisões. Eu tenho que estar muito seguro e responder muitas perguntas antes de tu me convidar para fazer uma coisa e falar, beleza, mas quantas perguntas eu fiz para o Marcelo para vir aqui? Tá, mas o que é, para onde é que passa, onde é que é? Porque eu tenho que me sentir seguro no ambiente que eu vou estar. É o meu perfil, né? É o meu perfil comportamental. Então, voltando para a Arábia, cara, assim, absurdo de coisas assim que eu nunca imaginei passar. Desde falta de pagamento, não por falta de dinheiro, mas por falta de compromisso mesmo, com medo que o cara vá embora, entendeu? Entendi. Sem o dinheiro, entendeu? Então é uma maneira de segurar ele aqui, ele ter dinheiro para pegar. Já quebrei tudo lá, já quebrei prato lá, já fiz tudo, xinguei, e eles entendem xingamento em português, pode ter certeza disso. É a primeira coisa que pode ter certeza disso. E, bom, dentro dos desafios, quando eu cheguei na Alemanha, eu falei para vocês, Dia dos Pais, eu cheguei na Alemanha, liguei para minha mulher, me ligou, parabéns, papai, e estava grávida de novo. Né? Então, assim... aí foi para lá, na Arábia Saudita, uma medicina completamente diferente. Eu fui descobrir o sexo do meu segundo filho com quase 7 meses. Depois a minha esposa voltou. Tu perguntou antes dos sacrifícios. Não tem, eu não falei, não esqueci, mas eu não tenho sacrifício maior do que esse. Dos meus 3 filhos, eu vi só um nascer, né? E por sorte, porque eu estava em
em Salvador, era no meio do carnaval, aí não tem jogo que nem aqui, né? E eu consegui ir para lá. Mas dos meus 3 filhos, eu vi só um nascer, o Matheus, dessa história da Arábia Saudita, que estava na barriga. Eu fui conhecer ele com 20 dias. Porque eu estava lá e eu tinha... Jogando, cada jogo que passava era uma semana a mais. Entendi. E aí fica aquela mistura de sentimento, né? Eu quero estar lá, mas ao mesmo tempo eu preciso estar aqui, saber diferenciar as coisas. E aí, a gente está falando aqui de empreendedorismo, de tudo, mas é a vida, né? Sim. É valorizar aonde está e saber separar as coisas. Porque eu sempre falo para eles, papai está viajando, papai está fazendo coisas, papai está indo... É por vocês. Um dia vocês vão entender isso. Eu queria ter visto vocês nascer, mas era importante eu estar lá. Agora, o tempo que eu tinha, que era pouco com eles, ele era muito valorizado. E eu acho que é isso. Não é questão de quantidade, talvez. De quantidade, de qualidade. Tempo, né? Qualidade do tempo, né? Porque hoje a gestão do tempo aí é imprescindível. E foi uma das minhas escolhas, que tudo isso que a gente está falando me leva para a minha transição de carreira, né, que a gente deve chegar lá. E aí é uma bola de neve que me faz estar aqui. Tem até uma curiosidade minha, antes da gente passar para a transição de carreira, que falou muito sobre quais são os critérios para ser escolhido um bom capitão. Porque o Mikael também fez uma pergunta que eu fico assim, tem o bom capitão, é só o que vale dentro ou o que vale fora também? Eu queria entender um pouco como é que o mundo do futebol enxerga e como é que tu enxerga essa visão de escolher um capitão. O futebol, primeiro eu acho que tu consegue desenvolver essas capacidades, né? Ele tá dentro de ti, mas tu consegue desenvolver. Eu desde muito cedo eu sempre tive características de um líder, de um capitão, desde a pré-escola fui estudar isso também, né? Já criei um conteúdo sobre isso, já fiz palestras sobre isso também. E fui estudar a minha história mesmo. Foi legal que fui desde lá de trás e fui ligando, conversando com pessoas que passaram por processos comigo e entender o que me diferenciava, porque muitas vezes eu fazia as coisas sem saber o porquê que estava fazendo. Era meu mesmo, mas eu acho que é uma característica, mas a gente pode potencializar elas. E quando eu comecei a descobrir isso, eu comecei a me tornar um capitão, um líder melhor ainda. Fantástico. O futebol, a gente tem uma impressão errada, que a gente acha que... E a minha definição de capitão é assim, muitas vezes as pessoas acham que é o cara que faz mais gol, né? O Romário da vida, que às vezes é também. Às vezes o cara que é mais velho, mais experiente, já passou por mais coisas. O cara que é mais habilidoso, o cara que grita mais. E eu não acho isso. Eu acho que, para mim, o capitão ele pode ser simplesmente uma referência encorajadora. Porque eu já fui capitão através de atos que pouca gente viu e que eu sei que fizeram a diferença na vida das pessoas e no resultado do jogo. Fantástico. Então, tem horas no futebol que muita gente se esconde. Tem horas que a bola queima, a bola fica pesada, a bola... Era vôlei, basquete? A bola fica pesada, né? O braço fica pesado, o cara se esconde atrás da marcação. E às vezes simplesmente o fato de dizer, eu tô aqui, vamos lá de novo, joga a bola para mim, pega a bola embaixo e bota embaixo do braço, ele faz com que as pessoas que às vezes sejam mais talentosas ou elas aflorem de novo e consigam botar o seu talento. Para mim, isso é ser líder, isso é estar perto, junto com todas essas coisas. Não adianta no futebol tu ser o líder e não ser bom tecnicamente e não se destacar, isso tudo vem junto, mas eu acho que essa para mim é uma composição que é essencial. Quem seria uma referência no futebol assim desse capitão que tu imagina? Tem alguém que tu pensa, que tu gostaria de falar? Se eu não quiser falar, eu não sei se... assim, a minha referência, um cara que ajudou a construir o meu perfil de liderança, são muitos, né? Pronto. Mas o cara que eu convivi num momento muito importante da minha carreira foi o Fernandão, que ele foi jogador do Inter, foi jogador do Goiás, foi jogador de várias equipes de fora também. Legal. E num momento muito importante da minha carreira, que eu estava subindo para os profissionais, que eu considero um dos momentos mais difíceis da carreira de um atleta, ele estava do meu lado, assim, e ele me escolheu. Ele me escolheu porque... Não sei se vocês sabem, assim, mas antes de jogo tem concentração. A concentração tu vai para um hotel, fica 1, 2 dias, depende do treinador. E sempre tu tem um companheiro de quarto.
E, pô, eu nunca ia concentrar com o Fernandão se ele não quisesse, porque, assim, geralmente o mais velho escolhe, assim, né? Falar, eu quero esse aqui, esse aqui eu não quero, esse aqui, assim. Entendi. E ele via um perfil em mim que ele quis que eu estivesse próximo dele. Que legal. E eu participei de coisas muito grandes dele, assim, e teve um dia que eu segurei a peteca dele. E aí virou esse jogo e eu consegui ver coisas muito diferentes. Assim, um dia que ele errou e eu simplesmente parei do lado. Eu falo das atitudes, eu simplesmente parei do lado dele. Legal. E dei um abraço nele e perguntei, o que tu precisa? Não perguntei de jogo, não perguntei de... E aquilo ali foi confortante, ele me levou pro resto da vida dele. Sim. E foi um cara que sempre deu exemplo. Né? Eu acredito muito no exemplo. Eu acredito que tem bons, ruins, melhores, piores, mas eu acredito no exemplo, no cara que faz as coisas certas. Infelizmente, ele morreu num acidente trágico de helicóptero, assim, bem novo. É um cara que trilhou um caminho muito legal, depois também que parou de jogar. E para mim, assim, até pelo sentimento que eu criei, é uma referência. E eu acho que eu cumpri com maestria dentro do futebol. Eu fiz, não sei para os outros, mas eu fiz tudo que eu queria fazer dentro dos meus aprendizados. Eu acho que eu cheguei num local muito legal que me permitiu viver muitas coisas e ajudar muita gente. Não. O Dani trouxe várias características, né, do que é um líder, né? Assim, tem um exemplo que ele trouxe que às vezes tem líderes que naquela o liderado dele, né, vai trazer um desafio, uma dor, um problema, e aquele é o momento do líder conquistar o coração da pessoa, se conectar, falar, cara, não te preocupa que eu estou aqui porque tu precisar. E muitos líderes perdem esse momento para continuar simplesmente focando no que é importante para ele, para o resultado dele, para a empresa. Eu gosto muito de uma frase, Dani, que é assim, você constrói grandes times e os times constroem grandes empresas, né? Então é sempre sobre pessoas, sobre construir pessoas. Fora que ele falou sobre suporte, sobre apoio, sobre influenciar, liderar pelo exemplo. Acredito muito nisso. A vida toda eu sempre fui guiado por liderar pelo exemplo e por isso que vem a cobrança, né? Muito provavelmente da disciplina. Peraí, como é que eu vou cobrar horário se eu não sou um cara certo de horário? Como é que eu vou cobrar que uma pessoa suporte a outra? Crescendo, né? A gente acaba evoluindo. Pois é, então, de novo, assim, várias características fantásticas. Assim, obrigado pela explicação também desse conceito de capitão. Eu não sou tão ligado no futebol, mas eu tenho essa referência, né? Tu falou quem é um capitão, são vários. Quem é o líder, né? No final das contas, é um conjunto de coisas que fazem com que as pessoas admirem ele, né? Ele gera inspiração. Então, tanto no futebol eu percebi isso quanto empreendendo. Verdade. Agora vocês dois, meninos, por favor. Irmão, aqui. Voltem para cá. Conversa eu não sei se vocês foram. Eu não sei se vocês foram no banheiro e saíram. eu me senti eu e o Dani conversando. Tá muito envolvente aqui, pô. E agora, tem uma curiosidade aqui também, sabia? Conta. O nome dele é Dani. Somente Não Dani. É Daniel, é somente Dani. É somente Dani, então ele aí. É D-A-N-N-Y. Legal. Dani boa. Moraes, é isso aí, ó, somente Dani. Pô, uma curiosidade também aqui no meio do podcast. Agora a gente quer saber como foi essa transição aí. Boa. Como é que foi essa parte de deixar de ser o jogador? Você já foi treinador também, né? E deixar de ser jogador para ser comentarista, palestrante e empresário, que hoje você tem 2 franquias. Tá sendo ainda, cara. Tá sendo ainda a transição, sendo, né? É mais difícil do que a gente imagina, assim, porque com 35 anos eu escolhi por deixar para trás tudo que eu fiz a minha vida toda, né? Contei a história para vocês aqui, desde cedinho eu comecei, com 12 anos, e deixar para trás tudo isso e abrir mão de um sonho que eu sei que é de muitas pessoas, né? Que eu consegui chegar lá. Mas eu julguei que era o momento correto. Porque eu acreditava que eu estava entregando mais do que eu estava recebendo. Aí quando a gente fala de gestão de tempo, quando a gente fala de escolha, de valorização, isso aí tem que entrar. Sim, tem que entrar. E eu preferi deixar saudade do que deixar raiva. A linha do futebol ela é muito tênue. Perfeito. Então hoje, se tu for nas pessoas assim se tu for no Santa Cruz, que foi o meu último time, o time que eu mais tempo fiquei, as pessoas lembram de uma forma muito carinhosa. E aqui, assim, eu aprendi uma coisa que vale, acho que para todas as carreiras também. Do julgamento, né? Assim, quando a gente está lá, e no futebol, sempre o cara que está jogando, né? Sempre o cara que está com a pele, né, em jogo, ele é criticado. Ele é o cara que vai fazer um trabalho, ele é criticado, ele não é o melhor. Sempre o que está no banco ou o que vai vir depois, ele é melhor do que o cara que está ali. Né?
Mas essa não é a realidade, né? Se tu perguntar assim, eu aprendi com um cara que ele é gestor de equipes também, e ele falou, a gente tem que fazer o julgamento, a avaliação, né? Nem julgamento, 6 meses depois, né? Porque o que era, desculpa a palavra, mas o que era uma merda aqui, depois de 6 meses tu começa a valorizar. Porque tu vê que talvez o cara que entrou não fez o serviço que tão bem ou como aquela outra pessoa fazia. Então foi uma coisa que eu comecei a pensar. E tomei a minha decisão. Foi uma decisão muito pensada. Eu comecei a criar, eu comecei a construir ela. E isso eu acho de suma importância. Entendi. Independente da carreira que tu tá, ou que tu quer seguir, ou se é transição de carreira, ou se é construção de uma carreira. Quando eu voltei da Coreia do Sul, no meio de 2018, eu tinha várias possibilidades em relação a time. Desportivamente, de longe, o Santa Cruz era a melhor opção. Financeiramente, de longe, o Santa Cruz era a melhor opção. Mas tinha um componente que era o que eu queria viver nesse momento de vida, que era a felicidade, que era o bem-estar da minha família e que era construir os meus próximos passos. Fantástico. E eu julguei que aqui era o local, junto com a minha família, junto com a minha esposa, que eu conheço ela, é minha colega desde a 4ª série, é uma baita de uma empreendedora. Trabalha a família dela de lojista, trabalha desde os 5, 7 anos em loja. E é uma pessoa que me ajuda muito a tomar minhas decisões, que eu falei, às vezes eu preparo muito e ela mete a porrada ou me empurra para fazer. E isso é a minha equipe. E eu comecei a preparar a minha trajetória. Tu falou um pouquinho da minha história. Quando eu voltei, eu falei... Primeiro que foi a primeira vez que eu escolhi pela felicidade. Em relação ao dinheiro. Foi a primeira vez na minha vida que eu escolhi pela felicidade e bem-estar dos meus. E eu comecei a construir. Eu falei, se é aqui que eu vou fazer, é aqui que eu vou começar a construir. Comecei a pensar em alguns planos. Eu divido o lado do futebol, que é uma vertente da minha carreira, que tem engloba várias coisas. O Dani, somente Dani. Somente Dani. E as outras coisas, as outras oportunidades que tem. Dentro disso, eu queria criar assim, uma atividade que me trouxesse um retorno financeiro que não fosse dependente do futebol. E aí a gente começou a pensar em várias coisas. Hoje a gente tem, a minha esposa e eu, nós temos uma franquia da Little Kickers, que é uma... A gente fala de uma forma mais simples, que é futebol em inglês, mas é uma metodologia que vem de Cambridge, que é uma iniciação da língua inglesa, para crianças de 1 ano e meio a 8 anos, e que trabalha desenvolvimento motor, utilizando a bola como uma ferramenta de ensino. A gente acredita que é uma coisa que muda a vida das pessoas, que é um objetivo meu sempre, que ajuda a desenvolver as pessoas e que também era uma coisa que a gente gostaria de fazer e poderia nos trazer um retorno. A gente começou em Porto Alegre, chegamos a atingir 600 alunos lá. Trouxemos aqui, levei para o Rio de Janeiro, minha irmã morava lá, minha irmã não estava trabalhando na época, botei para ela tocar, não deu certo, como todo empreendedorismo, né? A gente vai esbarrando, vai aprendendo, vai tropeçando, né? E eu acho que tem que fazer. Sim. Teve a oportunidade de Recife, aí eu quis casar, né, o meu reconhecimento aqui com tudo isso. A gente veio um pouquinho antes da pandemia, teve toda a dificuldade, mas escolhemos também a Little Kickers porque a gente não tem funcionário, fechou ali, trancou a porta, a gente fechou ali, guardou o material, não tem que fazer nada. Claro que a gente teve o maior cuidado com os funcionários, mas é uma coisa que não tem um custo absurdo, é um material que a gente já tem, então é uma coisa que só depende da gente. A gente começou agora a seguir em um caminho legal, é um projeto que está dentro de escolas, está dentro de condomínios, e conseguimos organizar. Foi também uma coisa legal, porque a minha esposa é muito administração, e eu comecei a cuidar mais da parte aulas, mais da metodologia. Encontramos uma pessoa, porque a gente não conseguia, encontramos uma pessoa, treinamos ela e colocamos para administrar hoje o negócio. Está funcionando.
Mariana tá ouvindo aí, né? Matricular o Zezinho aí. Vamos lá. O Zezinho tá com 1 ano e 8 meses, já tem que Vamos começar embora. aqui, ó. Ver a história do cara. Se o Zezinho comigo. pegar metade desse caminho aí, já tá feito, meu amigo. Aposentou. Metade, só metade. littlekickers.recife. Vai lá. É isso aí, fantástico. littlekickers.recife, @ littlekickers.recife no Instagram. A minha esposa, como eu falei, ela sempre foi do negócio, cara. E pintou uma oportunidade de abrir uma franquia de estética facial. A gente abriu, a gente tem hoje também a Botoclinic no Shopping Rio Mar, aqui. A operação já está... sobreviveu a pandemia aí, tá? Essa daí eu acho que a Mariana já deve ser cliente. @Botoclinic Recife. Aí vamos botando os arrobas. Não, pode ser, arroba claro. Botoclinic _ Rio Mar Recife. Rio Mar não é Recife. esse? Obrigado. Isso aí, ó. Obrigado. E assim, então é desafiador. Sim. Desafiador, a conta tem que fechar, mas a gente aprende, a gente troca muito, porque acho que cada um tem a característica. Quando ela tem que mandar alguém embora, ela sofre pra caramba, e aí vou eu, Faz parte. Vou relações humanas lá, Perfeito. falo, não, pô, papapá. Não lá, né, mas internamente, mas quando tem que negociar, não sei o que, com ela, então assim, é realmente a minha equipe, né? Então, Só aproveitando esse teu gancho, que eu acho que é uma pergunta que muita gente está escutando, a gente pode ter, mas se tu tivesse que listar assim, alguns segredos, às vezes não existe segredo, às vezes algumas dicas, alguns conselhos para trabalhar junto com a esposa, como é que vocês administram isso? Foi uma coisa natural ou vocês tiveram que combinar algumas regras? nada, velho. A gente, de uma forma muito natural, a gente sempre se procurou muito em tudo, tanto na criação dos filhos, no relacionamento e nos negócios a gente divide praticamente tudo, assim. Ela me enche o saco, porque é isso, assim, é lista para tudo que é lado e fica me cobrando e às vezes eu fico bravo também, mas me estimula a fazer. Sim, boa. Me estimula a fazer. Eu falo assim, eu tô bravo, mas me manda a lista, entendeu? Assim, então, Eu vou fazer. tipo isso, porque assim, cara, eu sei que pra mim, às vezes, tem que estar muito perfeito pra acontecer. E ela não, velho. Ela é do feito do que é feito. Não precisa estar melhor do que perfeito. Perfeito. E eu comecei a entender isso também e pra mim foi muito bom. Porque, pô, às vezes, eu procrastina pra mandar uma mensagem, pra pedir uma coisa, pra cobrar uma coisa. E não pode ser assim. Eu entendi, né? Agora, só falei dos negócios e aí tem o Dani, né? Eu tenho as 3 vertentes. O Dani Futebol, que aí eu fiz o meu curso de treinador de futebol. Eu não fui treinador, mas eu já tenho o curso da CBF, eu sou licenciado para dar treinos. Eu vi que dentro do futebol tinha 4 áreas. Que tinha a área do ser agente, né, de jogadores, que não é uma área que me enche muitos olhos. Uma área do executivo, e eu fui fazer, hoje eu sou um executivo de futebol formado pela CBF. Do treinamento, e hoje eu sou treinador, e também do jornalismo. Né? E fui fazer cursos de speaker, fui entender E assim, nos meus últimos anos, como eu comecei a me preparar, nos meus últimos anos eu dava uma entrevista, a galera queria me entrevistar, eu não queria entrevistar outro porque eu tinha um conteúdo, a galera queria saber de mim, a galera queria não sei o quê, e acabou que Quando eu parei, eu tive todas as oportunidades que eu te falei aqui, eu podia ter seguido. Entendi. E aí eu julguei no momento, visando o meu tempo que eu não tive com os outros, visando como é que seria e visando as outras oportunidades que eu tive que eu não queria frequentar o mesmo ambiente que eu já frequentava, que foi o que me fez sair de dentro do futebol, momentaneamente. Eu escolhi por estar... hoje eu trabalho na Globo, estou aprendendo muita coisa, mas já cheguei bem preparado e sabendo do que eu queria. Junto disso, eu não quero parar por aqui, estou muito satisfeito, mas o meu mantra hoje é ser essencial. Ser essencial. Eu cheguei na Globo com um contrato de 3 meses para o Campeonato Pernambucano e eu me tornei essencial por quem eu sou, pela maneira que eu fiz, pelos relacionamentos que eu criei e talvez não tivesse a vaga, foi criada uma, eu sigo lá, estou quase mais de 1 ano e pouco. E aí eu vejo que existe o Dani. Que o Dani ele não precisa parar em qualquer caminho que ele não pode parar. E aí que eu encontrei, né, as palestras para ajudar meninos. Legal, estou criando isso também, um produto, porque eu preciso, né, não é de graça que as coisas acontecem. E hoje isso tem um valor absurdo. Tem um valor absurdo. A gente vê muita gente falando que não sabe muito o que falar e ganha muito dinheiro.
E aí eu comecei a entender que também tem esse caminho, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e une todas as coisas que eu quero. O que eu acho interessante é que a carreira do jogador de futebol é muito curta, né? Se tu for ver pela idade, assim. Tipo, o cara... Sei lá, o cara que joga muito joga até 40 anos, talvez. Como é que o cara lida com isso, assim, no dia a dia? Pô, velho, tá acabando meu tempo, o que eu tenho que fazer? Qual o conselho que tu dá, assim, pro pessoal que tá assistindo? Não só pra jogador, mas talvez o cara que já tem 40 anos e pensa, pô, acho que já vivi tudo. E se preparar. Lembrando que no Brasil ele é novo, tá? Não sei como é que tá na... Tu tá quantos anos? Eu tô com 37. Olha aí, Dá pra jogar ainda. Quando eu... Super novo, meu irmão. O momento de parar é muito difícil. Porque tu abre mão de um salário, tu vai de X para zero, independente de quanto for, se tu não tiver construído outras coisas ainda. Então, misturando as duas coisas, eu acho que primeiro é se preparar financeiramente. Por que financeiramente? Dinheiro é tudo, não, mas te conforta, te dá liberdade para escolher, te dá liberdade para saber para onde tu vai querer ir, né? Te dá opções. Então, é muito importante, porque se eu voltasse para um ambiente que estava me fazendo mal, ia continuar me fazendo mal. Então, de repente, era melhor ficar jogando. Então, é se preparar. Quando eu parei de jogar, eu tinha aula 4 vezes por semana, de noite. Então, eu comecei a criar minha rotina. Eu comecei, né? Eu estava falando de rotina, de disciplina. E foi uma das coisas mais difíceis que eu encontrei, de criar minha própria rotina. Porque no futebol é assim, às 8 tu tem café da manhã, às 9 tem o treino, às 10 tu faz isso, às 11 tem reunião. Tu não faz a tua rotina. E isso é uma das coisas que o jogador, agora falando... E a gente pode reportar para muita gente, né? Que é funcionário, que é... Então, caiu no comodismo, todo mundo faz tudo por eles. Faz tudo. Eu tenho que falar isso, tem que chegar aqui. Não é tem que, velho. Eu preciso, velho. É para mim. É para mim. Como é que eu não vou chegar meia hora antes? Como é que eu não vou estudar um negócio? Como é que eu não vou... E aí, foi uma coisa que isso me ajudou. E eu falo assim, mudar de carreira ou de área, tu pode te preparar o quanto for, vai ser difícil pra caramba. Sim, bom, agora, não dá para ter medo, tem que encarar, ser essencial, fazer bons relacionamentos, estudar. E, cara, para mim foi isso. Eu já sabia que eu queria... Olha que loucura. No dia que eu parei, eu já sabia... Eu tomei a decisão no trajeto pro treino, assim. Mas eu já sabia que eu queria, mas eu não tinha coragem de tomar a decisão. Entendi. E para mim, eu acho que foi a única vez na minha vida que eu fui egoísta. Que eu só pensei em mim. Porque a minha esposa, que sempre dividiu tudo, todas as pessoas do meu círculo muito próximo falam, não, vai porque espera a torcida voltar. Tava o estádio ainda estava... E eu falei assim, cara, eu não aguento mais 1 minuto, não contra outras pessoas. Internamente. Internamente, eu falei assim, não vou. E fui, mesmo contra muita gente. E para mim foi, assim, muito bom, desafiador pra caramba. E tô aprendendo, com tudo isso que eu falei, eu ainda tô aprendendo, tô batendo cabeça, tô testando cada vez mais, tem muitos projetos para tirar do papel, tem muita coisa que tá rolando. Então, a vida fora da caixinha, ali fora do comodismo, ela é desafiadora, mas eu acredito que a gente pode alcançar coisas que talvez jamais alcançasse. Né? Se eu não tivesse tomado no ambiente que eu estava. Perfeito. Ivan, você está funcionando esse tablet? Tem internet? Tem internet. Pesquisa aí com quantos anos o fundador da KFC fundou a KFC. Porque... Já apareceu um monte aqui, porque tem um monte de idade que esse cara fundou essa KFC. Tem uma coisa legal que eu ia falar, que é da decisão, que me fugiu. Eu tenho um amigo... Ele aproveita e pesquisa. Tem a ver com isso. Eu tenho um amigo que ele trabalha numa área completamente diferente. Né? Ele trabalhava na Volvo, assim... Cara, não sei nem o que ele fazia direito lá, vou ser bem sincero. E, cara, eu comecei a consultar pessoas que eram importantes para mim, assim... Eu falei, será que eu tô maluco? Será que eu tô muito errado? Será? E eu liguei para esse amigo meu, né, dentre vários amigos meus, que era colega da minha esposa também, das nossas colegas de colégio, da 4ª série. Eu falei, cara, tô pensando em fazer isso. Ele falou, ele olhou para mim e falou assim, cara, tu tem 37 anos, tu tem 35 anos, eu tinha 35 anos na época. Com 35 anos, tem gente que está acabando a faculdade. Tem gente que está entrando no primeiro emprego. Daí ele deu o exemplo dele, falou, cara, isso tem uma vida toda pela frente, velho. E tu te preparou, não é fácil, eu volto a dizer, não é fácil, mas, cara, aquilo ali foi encorajador para mim. Esse papo e um com a minha esposa. Que eu falei para ela, Gabriela, seguinte, eu não quero mais, mas amanhã é do X pro 0. Daí ela falou assim, cara, tamo junto, e ela falou assim, 1 hora isso vai acontecer. Pode ser hoje, amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. 1 hora isso vai acontecer.
vamos começar a construir o nosso... Vamos começar a construir antes o nosso futuro. Não, e Dani, quantas pessoas estão escutando a gente que, cara, que tá, seja no futebol, seja no outro esporte, ou seja no negócio ou na empresa, que não está tendo essa coragem de ir para a zona de desconforto, né? Cara, assim, o crescimento ele vem quando eu acredito muito na dor do crescimento, sabe? Você entende quando está tudo muito bem e você está muito numa zona de conforto, cara, você não está aprendendo tanto, pode estar até aprendendo, mas e se você se desafiar a ir para um lugar que você nunca esteve? Você vai começar a aprender coisas completamente novas, é desconfortante, mas vai começar a te levar para lugares que você nunca esteve. Como tu falou, né? Vai te fazer conquistar coisas que você imaginava que você não conquistava, porque você ainda não tomou a coragem de dar esse próximo passo. Então, de novo, cara, tu é novo pra caramba, enfim, até porque eu tenho 35, a gente tem quase a mesma idade, então estamos da mesmo patamar. E, cara, e só voltando, o fundador da KFC... O Harlan David Sanders, mais conhecido como Coronel Sanders. Coronel Sanders. Fundou a marca KFC em 1952, já aos 62 anos. 62, eu ia falar 52, ó, 62 anos. Então, meu irmão, o cara... Tudo bem, deve ter toda uma história por trás. Agora, é legal que tu fala dos aprendizados e das falhas como algo que, cara, vou continuar aprendendo. Faz parte, vou continuar errando, continuar aprendendo. Eu acredito, assim, que a maior escola para o empreendedor são as falhas que ele comete. E eu escutei uma coisa muito curiosa, que, assim, a gente também tenta evitar... A gente evita que as pessoas que a gente ama... quer sempre evitar para elas não cometerem os erros que a gente cometeu. E, ok, faz parte. Eu tenho uma filha também, a gente quer fazer isso. Mas, às vezes, até quando a gente quer fazer isso, nem sempre é a melhor coisa. Porque, às vezes, o mesmo erro, para ela vai ter um ponto de vista, uma experiência que a gente não teve, também pode nos ensinar. Ou pode também não errar e nos surpreender. É claro que isso tem que ter sabedoria, tem que olhar caso a caso, mas eu vejo o seguinte, o erro, para mim, é querer escolher falhar na mesma coisa. Agora, falhar faz parte do processo de aprendizado, pô. Entendeu? Eu, por exemplo, eu já quebrei 2 negócios, já fiz vários investimentos que deu errado, tive vários sócios que deu errado, que eu quebrei a cara. Hoje eu tenho 5, o Ivan, o Mikael são meus sócios, tem outros 3, 4 sócios, mas eu só aprendi a ter o sócio certo depois, meu irmão, que eu tive uns 2, 3 que... Aí eu fui aprender qual formato. Tu falou muito de princípios e valores. Hoje a gente tem princípios e valores muito alinhados, a gente está muito num propósito, no mesmo patamar, e não é porque a gente confia no outro que não tem nada escrito, a gente também tem as coisas escritas. Eu falo muito que escrever as coisas não é por questão de desconfiança, é questão de governança. Não é só para a gente, é para quem não está aqui também. Então a gente começa a criar uma cultura, cara, que o que preva... A gente não discute o papel está lá, né? A gente precisa mais discutir coisas que a gente já combinou e vamos só focar no nosso objetivo. Um dos tópicos da minha palestra é como você reage ao erro. E voltando para as experiências práticas, né? Em 2008, num dos jogos mais importantes da minha vida, final da Copa Sul-Americana pelo Inter, o treinador era o Tite, né? Que estava na seleção brasileira agora. E a gente estava jogando a final contra o Estudiantes da Argentina. Verón, não sei se você se lembra, você conhece tanto de futebol. A galera que está ouvindo aqui deve conhecer. Eu conheço. Era a seleção da Argentina, pô, jogava muito, sim. E aí a gente foi jogar a final no estádio Beira-Rio, cheio, assim... Nenhum brasileiro nunca tinha sido campeão da Copa Sul-Americana, né? Foi o primeiro brasileiro a ser campeão. E estava jogando super bem, Eu era reserva do time, eu estava subindo, tinha subindo nos profissionais, chegando nos profissionais. Tinha 19, 20 anos. E num escanteio, a gente tinha ganho de 1-0 lá na Argentina e eu já fiquei no banco. E no segundo jogo, eu saí jogando titular. Num escanteio, o cara cobrou, fez justamente uma jogada de basquete. O cara fez aquela proteção no basquete, assim, o cara veio e pum, e fez o gol de cabeça. Foi um erro meu, individual. Ninguém jogou na minha cara, mas foi um erro individual. E a gente sente internamente, a gente sabe, né, o cara olha assim... E aí eu falo, dentro, como é que tu reage a isso, cara? No maior jogo da minha vida, eu realizando o meu sonho, e aí eu erro, cara. E tem que continuar jogando. Eu erro, eu tenho que continuar jogando. E aí vai pra prorrogação. E aquele... Eu me criei no Inter. Cheguei lá com 12 anos. Eu me criei como pessoa. Eu conhecia cada canto daquilo lá. E eu tava colocando o meu sonho abaixo por um erro. E dentro do próprio jogo, eu não senti tanto assim, mas eu sabia que eu tinha errado. Dentro do próprio jogo, na prorrogação, dá um escanteio a nosso favor, eu vou lá, cabeceio a bola bate nas 2 traves, na mão do goleiro, e sobra pro Nilmar, né, um outro jogador que também é conhecido, ele faz o gol. E
e a gente é campeão. Porra, E aí depois, né, na hora o cara não pensa nada. E foi muito legal, né, falando de liderança. E aí eu falo que o Tite foi uma das Copas do Mundo que eu mais torci para o Brasil. Assim, eu sempre torci, mas eu entendia mais agora. E muito por causa do Tite, porque eu considero ele realmente um líder, um gestor de pessoas. E ele chegou para mim no outro ano, na pré-temporada. A pré-temporada é tipo isso que tu falou, sair das zonas de desconforto. A gente só melhora, porque na pré-temporada a gente apanha, aí o músculo fica mais forte, tu consegue carregar mais coisas. Mas se tu pensar assim, eu não consigo treinar aquilo ali, mas tu consegue. Às vezes são 3 turnos, tu acorda. Então, assim. E aí o Tite chegou no outro ano, no hotel, que a gente ia para um hotel na pré-temporada, ele me chamou na sala dele e me mostrou o vídeo. Olha aqui, ó, tu errou aqui. Aí eu falei, cara. Tipo, eu sei, mas eu falei, achei que ninguém tinha visto, né? Foi campeão. Ele falou assim, não, mas eu tô te falando que tu errou, porque eu não quero que tu erre mais isso aqui. E aí eu falei, caramba, o cara esperou o momento certo, deixou eu curtir, fez tudo e veio me cobrar. Entendeu? Você veio me cobrar para me mostrar que era o crescimento. Nunca mais saiu da minha vida. Quando eu falei que eu procurei pessoas que fizeram meu perfil de liderança, e que eu liguei para o Tite, ele é treinador da seleção brasileira. E aí, será que eu ligo da minha mulher? Liga! Eu liguei. Mais uma vez, eu não queria ligar, mas tu tá mandando. Não, é isso, mas talvez eu não tivesse ligado. E aí eu não ia deixar de falar com o cara. Perfeito. Pô, o cara gravou um vídeo para mim, falando de coisa, eu perguntei, cara, por quê? Por que eu? Porque ele me colocava de capitão do time. Eu, com 20 anos, ele me colocava de capitão do time, do segundo time. E aí ele me falou, Dani, porque... Ele me falou vários motivos, desses que eu te falei também. Ele falou assim, porque tu era verdadeiro. Porque eu sabia que tu estava ali. Eu sabia que tu sentia tudo que estava acontecendo ali por pertencer ao time, pertencer àquilo ali. E aí tu vai construindo essas experiências e hoje, nesse momento que eu vivo aqui de transição, eu pego tudo isso, esses aprendizados que eu tive no futebol, nas empresas, tudo, e tento ser o melhor que eu sou, mas errando pra caramba, fazendo muito projeto, tentando tirar do papel, tem um monte que sai, tem um monte que não sai. Nessa sala aqui, eu tive nessa sala aqui para tirar um projeto do papel, não foi viável para mim, não foi interessante, mas eu tive aqui, então assim, eu tô literalmente aprendendo, porque esse caminho ele é de erros, né, e acertos, e aí vai chegar uma hora que, e eu tenho certeza que vai chegar que eu vou acertar grande, aí eu vou acertar forte. Um golaço. E vai ser, literalmente, um golaço. Para mim é melhor um chutão para longe, assim, para zagueiro, né? Então, é um carrinho bem dado, assim. Carrinho bem dado, boa. Mas eu tenho, assim, muita consciência que logo, logo isso vai acontecer. Show, meu irmão. Porra, meu irmão, fantástico. Irmão, Dani, meu Deus, cara, que história. Que história, mano. Animal. Muito massa mesmo. Vamos, que agora pode encerrar, né? Depois de tudo isso aqui, depois dessa lição de liderança, de tudo, dessa transição, do aprendizado dos erros também, né? Porra, bom demais, foi massa demais. Obrigado, Dani. Se você quiser deixar uma mensagem aí final para quem tá ouvindo aí pra gente, para os empreendedores que estão ouvindo aí. Cara, façam, não tenha medo, mas se preparem muito, velho. Se preparem muito, porque por mais que se preparar, a gente nunca vai estar pronto para os desafios que vão vir. E eu acho que o bonito da história está na caminhada, está na jornada, sabe? Não é quando chega no final, a gente tem que começar outra jornada, assim. E eu me sinto muito nesse momento, sabe? Aproveitando cada minuto, com erros e acertos, mas nunca deixando de fazer, de me posicionar, e especialmente sendo quem eu sou, né? E seguindo as coisas que eu acredito. Animal. Bom demais. Fechou, meu irmão. Obrigado. Lindo. Vamos Incrível. encerrando aqui mais um Somente Cast. Alguma coisa que você quer falar aí nesse final? O nosso diretor tá mandando tu entregar os presentes pro convidado. Mas, rapaz, de novo. Peguem. mas não vem vazio não, né? Então, Isso aqui são alguns presentinhos que a gente separou para você. Boa, Obrigado. perfeito. A Fantástico. gente separou aí para você, para que a gente pudesse dar, de alguma forma, a gente agradecer você, que você veio aqui. E o vinho tu pega com o Marcelo Caldas. Tem um voucher de R$1.000. Tá no vinho. voucher, né? Não era um peramanca, não? Ele falou que era mais R$1.000. caro. R$1.000, É mais caro. ele falou. Fechado. Então é isso aí. Fantástico. Mas aqui encerrando de novo mais um episódio do Somente Cast. E vocês sigam aí Dani Moraes, @Dani_Moraes 4.
Dani com D-A-N-N-Y, underline Dani. Moraes 4. Somente Dani. E sigam também, @littlekickers.recife. Pra você, Mariana, segue logo aí. E @botoclinic, underline Rio Mar Recife. Sigam também o SomenteCast, @SomenteCast, @SomenteGui, @Micael Pontes, você. Eu próprio. E quem vos fala, @Ivan Andrade JR. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu. Obrigadão, Dani. Valeu. Foi animal. Valeu.